Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Márcio Bretas. Estamos juntos mais uma vez no programa Semeando Vida. Que Deus possa abençoar você, sua casa e a sua família com toda sorte de bênção. Eu queria ler aqui com você no Salmo 73 uma passagem que me chama muita atenção por conta do que quase aconteceu com Asaf, né? E aí Asaf, ele era um sacerdote levita da casa do Senhor, mas ainda assim ele passou por algumas dificuldades que pode se comparar com dificuldades que as pessoas acabam vivendo nos dias atuais também. E eu quero ler com você no Salmo 73, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Isso é um reconhecimento dele. Deus é bom para Israel, para os puros de coração. O versículo 2 diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E aí logo em seguida, no versículo 3, vem o motivo disso, dele quase ter se desviado, né? Ter tropeçado, ter caído. O versículo 3 vem dizendo: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Aqui uma fala do Asaf, né? Ele muito indignado com o que estava acontecendo, né? Com as pessoas que, resumindo, não tinham nada com Deus, né? Com as pessoas do tempo dele ali que não queriam nada com o Senhor e com a palavra de Deus, e aos olhos dele agora, na sua ignorância, né, espiritual, ele acha que não adiantou nada, cara, eu me separar, não adiantou nada eu buscar o Senhor, não adiantou nada, sabe, eu me afastar do pecado, não adiantou nada, porque olha como está a minha vida e olha como está a vida dessas pessoas que não querem nada com o Senhor. Parece que a vida deles anda muito melhor, eles não têm preocupação, eles estão tranquilos, estão em paz. Entenda uma coisa, Asaf, ele estava tendo uma visão externa daquilo que era o comportamento, a caminhada, a atitude, né, a falsa alegria daquelas pessoas, né? Mas o Senhor é aquele que vê internamente, vendo o coração. A gente precisa ter o cuidado, irmão, de não deixar as coisas desse mundo, o diabo, nos iludir com aquilo que a gente vê com os olhos naturais. Porque ainda que pareça que a pessoa está ali despreocupada por algumas coisas, sabe, não está... parece até que não está com problemas ou com algumas dificuldades, a gente precisa ter o cuidado, porque na realidade, irmão, a doença da alma é aqui dentro, é no interior, né? Então, às vezes a pessoa do lado de fora, ela tenta mostrar ou demonstrar aquilo que por dentro ela não está sentindo, mas o Senhor é aquele que enxerga aonde o homem não consegue enxergar. E Asaf estava enxergando por fora só, né? Como nos dias atuais, querido, se você for parar e olhar e reparar algumas situações de algumas pessoas, você fala: pô, o camarada não quer nada com Jesus, cara, e a vida dele parece que está bem a beça, mas aí
veja o sentimento que moveu Asaf, a inveja. Ele diz assim: eu tive inveja dos ímpios. Então, talvez aí, né, dizer assim, o problema maior não era nem tanto com as outras pessoas, e sim com Asaf, porque quem estava invejando era ele, não os outros a ele. Entende isso? Então, o problema todo de Asaf era a própria inveja que ele estava sentindo, era o sentimento que estava no coração dele. E aí, quando você está movido por um sentimento desse, como a inveja, por exemplo, você acaba enxergando aquilo que não existe, né? Então você veja que Asaf, ele estava, ele tinha um conhecimento em parte de Deus, mas ele estava distante, né? Porque ele deixou o coração dele se encher de inveja. E aí esse sentimento foi o maior problema de Asaf. O maior problema dele não foi o ímpio, né? Que estava prosperando aparentemente para ele, né? O maior problema dele foi a inveja que ele estava sentindo das pessoas. Então, muitas vezes o nosso maior problema, querido, é o sentimento que está dentro do nosso coração, né? Não é o outro, mas sim o que eu estou sentindo, né? Não é a atitude, o comportamento do outro, mas o que está me motivando, né? E então Asaf faz um discurso aqui complicado, irmão. O coração dele muito, muito longe, né? Daquilo que era o Senhor. E aí ele diz aqui, ó, no versículo 16, ele diz assim: quando tentei entender isso, achei muito difícil para mim. Ele diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Porque ele estava tentando entender com os olhos naturais, com a mente natural e com o coração cheio de inveja. E por isso que ele não estava entendendo nada. Aí no versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Então, a gente tem que lutar, querido, e tentar não entender algumas coisas, irmão, dentro daquilo que a gente está sentindo. Com raiva você não vai entender nada, com ódio você não vai entender nada, com inveja você não vai entender nada, com ciúme você não vai entender nada. Esses sentimentos, eles cegam a visão e o entendimento, né? Então por isso que Asaf não estava entendendo. Aí ele diz assim: muito difícil para mim. É claro, irmão, uma pessoa que está motivada pela inveja, tudo se torna mais difícil, né? Eu não sei hoje o que tem motivado você, o que tem feito parte da tua vida, quais sentimentos têm saído de você, mas tenha cuidado com isso, peça a Deus para guardar o teu coração, né? E aí Asaf ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e entendi, compreendi qual seria o final dos ímpios, até que eu entrei no santuário de Deus. Então veja, um homem que era um sacerdote, era um levita, mas ele estava longe daquilo que era a presença do Senhor. Então por isso que ele ficou confuso, por isso que ele ficou invejoso, por isso que ele olhou para onde não era para olhar. Quando nós, irmãos, estamos longe da presença de Deus, ainda que você esteja dentro da igreja, né? Mas longe de Deus, você começa a enxergar coisas, você começa a olhar para onde não deve, você começa a sentir coisas que nada tem a ver com Deus. Quando ele entra no santuário, ou seja, quando ele entra na presença, quando eu entro na presença, quando você entra na presença de Deus, na realidade, essa presença a gente nunca deveria sair. Mas você vê que um ou outro se perde pelo caminho e se afasta de Deus. E aí o segredo de se manter saudável espiritualmente falando e não deixar com que o outro atinja você, ou um sentimento de fora, né, venha invadir o teu coração, esse sentimento ruim, é você permanecer, querido, no centro da vontade de Deus, perto dele, buscando a presença dele. Então hoje eu não sei o que você tem buscado, o que você tem sentido, mas o recado de Deus para a tua vida: busca o Senhor a tempo e a fora de tempo. Toda confusão, todo sentimento de inveja, de ciúme, seja lá o que for, ele não vai fazer parte da tua vida, ou pelo menos não vai ter força contra você. O que vai reinar no teu coração é o amor de Deus, e você vai entender e compreender muitas coisas que talvez hoje você não esteja compreendendo. Busque a Deus em todo o tempo, glorifique o nome dele, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fique na paz, Deus abençoe, até o próximo programa.